Thiago Mendes acabou de desembarcar no Rio de Janeiro. O primeiro reforço do Vasco da Gama está em solo carioca, tá? Fica a dúvida, será que sábado o volante já estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico contra o Botafogo? Eu, é claro, aqui neste Boa Noite Gigante, vou trazer a você, amigo torcedor vascaíno, tudo que rolou no aeroporto do Galeão neste desembarque. Além dessas, muitas outras informações desta terça-feira agitada, movimentada para o torcedor vascaíno. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de falar para você tudo sobre a chegada desse mais novo reforço, o primeiro da era Edmar Lopes, faço questão aqui, neste Boa Noite Gigante, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, conto muito com você, conto muito com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Entretanto, antes de entrar no assunto principal deste Boa Noite Gigante, que é a chegada, do mais novo reforço do Vasco, que aconteceu agora há poucos minutos atrás, eu quero falar com você com relação ao que ocorreu nesta tarde de hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, um jogo que aconteceu no Rio Grande do Sul entre Vasco da Gama e o Grêmio. O Vasco, que hoje é uma das principais equipes do Sub-17, da categoria Sub-17, um time muito forte, cheio de grandes nomes, e o Vasco hoje, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro, conseguiu conquistar a vitória. O Vasco, que entrou em campo com uma escalação tendo Osés no gol, Léo Vilela, Kaique Ferreira, Christopher e Lourenço no quarteto defensivo, Léo Félix, Bernardo Manês, Medina, que é um dos grandes nomes desse Sub-17 camisa 10, Davi Gomes, Emanuel e Pedro Augusto, venceu o Grêmio pelo placar de 4-1. Um jogo em que o Vasco da Gama jogou muita bola. Os gols do Vasco foram marcados pelo Medina, que inclusive fez 2 gols na partida. Pedro Augusto e Lucas Ovídio também marcaram os 2 outros gols do nosso Vascão nessa vitória importantíssima. Com a vitória, inclusive, o Vasco entrou novamente no G8 do Sub-17, do Brasileirão. O Vasco hoje é o 7º colocado, está aí a exatamente 4 pontinhos atrás do Palmeiras, que é o grande líder do torneio, e está aí a 1 ponto à frente do Atlético Mineiro, que é o 9º colocado. É importante lembrar que, assim como no Sub-20, também no Sub-17, o Campeonato Brasileiro é feito em 2 grandes fases, a fase de pontos corridos e a fase de mata-mata, Fase de pontos corridos são 19 rodadas, todo mundo enfrenta todo mundo, os 8 primeiros colocados fazem as quartas de final, semifinal, grande final e logo em seguida vem o grande campeão do Campeonato Brasileiro. Esse Sub-17 do Vasco, olha, amigo torcedor vascaíno, é um Sub-17 que vale a pena ficar de olho, tá? Um Sub-17 aí que definitivamente tem encantado mesmo o futebol brasileiro, principalmente da categoria. O trabalho do técnico Cássio Barros é um trabalho de se invejar. Cássio Barros, que nesse momento tem 28 partidas no comando do Sub-17 do Vasco da Gama, tem 18 vitórias. 18 vitórias em 28 jogos. E aí você pode até se perguntar, Lucas, e o número de derrotas? Quantas? Apenas 3 derrotas. Surreal o trabalho de Cássio Barros, Então, 28 partidas, olha, as 29 contando o jogo de hoje, 19 vitórias, 3 derrotas e apenas 6 empates. É um trabalho de se invejar, tá? Vamos ficar de olho nessa base, tanto no 17 quanto no Sub-20, que é uma base de fato de se, elogiar. O trabalho da base do Vasco da Gama é muito bom. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, não para por aí nesse assunto de base. Por quê? Porque hoje também tivemos a informação que 2 jogadores do Sub-17 do Vasco, o atacante Diego Minetti e o zagueiro
Breno Salles foram convocados para treinos da seleção brasileira sub-17. A seleção brasileira irá se juntar para se preparar para a primeira fase do Sul-Americano da categoria no ano de 2026. Os treinos serão iniciados na próxima quarta-feira, dia 16, ou seja, a quarta da semana que vem, e o Vasco terá esses dois representantes aí na Granja Comari. Diego Minetti e Breno Salles, dois grandes jogadores aí também do Sub-17, dois cracassos dessa categoria que estarão representando o nosso gigante da colina aí na Granja Comari semana que vem. Então, é uma base, cara, essa base do Vasco da Gama, inclusive o próprio Diego Minetti, ele nem vem aparecendo mais no Sub-17, porque ele está integrando o profissional do Vasco e está jogando no Sub-20, com apenas 16 anos de idade. Cara, fica de olho, o Vasco está com uma base bem estruturada, uma base que poderá dar muitas alegrias tanto dentro quanto fora de campo. Mas vamos embora falar sobre aquilo que talvez você tenha vindo aqui ouvir, né? Que é a questão envolvendo a chegada do mais novo reforço do Vasco da Gama, Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, atleta que iniciou a sua carreira no Goiás, após destaque no Goiás, estando no clube goiano em 4 temporadas. Chegou ao São Paulo em 2015, foram 3 temporadas no tricolor paulista de muito destaque também, que o fez ser vendido ao Lille da França no ano de 2017 pelo valor de 9 milhões de euros, na época algo em torno de 50 milhões de reais. Logo após 2 temporadas também brilhando no Lille, clube francês, Thiago Mendes foi vendido ao Lyon da França, onde passou 4 anos e foi comprado por 22 milhões de euros à época, um valor próximo à casa dos 100 milhões de reais. As 2 últimas temporadas do volante foi vestindo a camisa do Al Rayyan, do Catar, clube que ele se destacou na primeira temporada, teve dificuldades na segunda temporada por conta de uma lesão, mas vinha atuando com frequência até o fim da temporada 24-25. E por isso, venha o nosso Vasco da Gama, sem problema de lesão, sem problemas físicos, apto para jogar futebol. O atleta desembarcou no Rio de Janeiro às 9h05 da noite. O voo estava sim esperado para as 7 horas, 19 horas. Entretanto, houve um atraso no voo, né, que saiu aí de Doha, no Catar, e Thiago Mendes acabou chegando um pouquinho mais tarde do que era previsto. Então ele desembarcou em terras cariocas, falou com a imprensa. Já já eu vou trazer aqui a você todas as palavras do volante Thiago Mendes, atleta que vem ao nosso Cruz Maltino para assinar um contrato de 2 anos e meio, ou seja, até o final de 2027. Thiago Mendes, jogador de 33 anos, ficará no Vasco da Gama até os seus 35 anos de idade. Com relação à questão salarial, Thiago Mendes no Al Rayyan do Catar recebia um salário de 2.200.000 reais por mês. O Vasco da Gama não se colocou à disposição para pagar esse valor, mas para pagar um valor menor, e demonstrou muito interesse em ter Thiago Mendes dentro do seu elenco. Então, diante de conversas, trocas, reuniões, Vasco e o jogador chegaram a um consenso. Thiago Mendes vai receber aqui no nosso Cruz Maltino um salário fixo de 650 mil reais mensais, 1/4 do valor que ele recebia no Al Rayyan do Catar. Entretanto, além dos 650 reais fixos do salário, o Thiago Mendes também vai receber um valor relacionado às suas luvas, né, diluídas ao longo desses 2 anos e meio de contrato. Luvas, para você, amigo torcedor vascaíno que não sabe, é como se fosse o passe do jogador. O Thiago Mendes é um atleta livre no mercado, e todo jogador que está livre no mercado, ele pede uma luva para fechar com o clube. É como se ele mesmo estivesse se vendendo, já que o Vasco não precisou gastar dinheiro para comprar o passe do Thiago Mendes com algum clube, né? Porque ele está livre no mercado. O Vasco ele paga luvas ao jogador. Volto a repetir, como se estivesse contratando o próprio atleta e pagando ao próprio jogador para contratá-lo. Então essas luvas, valores esses que não foram divulgados, valores serão diluídos ao longo desses 2 anos e meio de contrato, e além das luvas também terá ao longo desses 2 anos e meio, né, bônus, metas contratuais que, se batidas, o salário dele também irá aumentar. Então, fixo de 650 mil reais, entretanto, valores variáveis de luvas, de bonificações, que farão com que o salário de Thiago Mendes possa chegar aí a casa de 1 milhão, 1.200.000 reais, dependendo
do que ele fizer aqui no nosso Vascão. Então, Thiago Mendes desembarcou e, é claro, né, falou as suas primeiras palavras como mais novo reforço do Vasco. E aqui, nesse Boa Noite Gigante, eu trago a você as primeiras palavras de Thiago Mendes, ainda não de forma oficial como novo reforço, mas praticamente fechado, né, contrato assinado, resta apenas de fato a assinatura, a oficialização do nosso Vascão. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, essas foram as palavras de Thiago Mendes, o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Tá empolgado, amigo vascaíno? Deixa claro a sua opinião nos comentários. O atleta já desembarcou, Thiago Mendes já está no Rio de Janeiro agora, mas sem problema algum. Novo reforço do Vasco, atleta que foi procurado por São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional, mas preferiu aceitar a proposta do nosso Vascão, que contou com 3 grandes pilares, né, para fechar esse negócio. Eu trouxe a você no Fala Gigante, entretanto, rapidamente eu vou repetir aqui neste vídeo. Admar Lopes, hoje diretor executivo do Vasco da Gama, que foi o responsável por levar Thiago Mendes ao Lille no ano de 2017. À época, Admar Lopes era o coordenador do departamento de scout do clube francês, viu o Thiago Mendes se destacando no São Paulo e levou esse nome à diretoria executiva à época do Lille, que gostou muito do Thiago Mendes, foi atrás, contratou o jogador. Então, hoje o diretor executivo Admar Lopes já conhece o Thiago Mendes há exatamente 8 anos, por conta do destaque que ele teve aqui no futebol sul-americano e ter sido Admar Lopes o responsável por levar Thiago Mendes ao futebol europeu. Então, primeiro pilar fundamental, Admar Lopes. O segundo pilar, o goleiro Léo Jardim, que está prestes a renovar, jogou no Lille, ou seja, jogou no futebol francês durante um tempo, jogou no clube onde Thiago Mendes se destacou nas temporadas de 2017, 2018 e 2018-2019. Léo Jardim, inclusive, já enfrentou o Thiago Mendes quando o volante jogava pelo Lyon e Léo Jardim jogava pelo Lille. Pelo fato de serem 2 atletas brasileiros, houve uma troca nessas 2 partidas, então há de fato um relacionamento, até porque Léo Jardim e Thiago Mendes são agenciados pelo mesmo empresário, Paulo Pitombeira. Então, o Léo Jardim fez questão de fazer essa ponte para trazer Thiago Mendes ao Vasco. Ligou, conversou com o volante, falou sobre o projeto do Vasco da Gama, falou sobre a diretoria Cruz Maltina e a honestidade que hoje está sendo tratada nesse relacionamento entre diretoria e elenco, falou sobre hoje o que está sendo feito dentro do CT Moacir Barbosa com relação a uma melhoria estrutural e falou também sobre os objetivos para essa temporada de 2025. Um elenco forte que quer conquistar títulos. Tudo isso encantou o Thiago Mendes e, por fim, Fernando Diniz, que veio para fechar o papo, encerrar o assunto e selar o negócio. Fernando Diniz conversou, falou sobre o que ele quer do Thiago, o que ele queria, porque à época as negociações ainda não estavam fechadas, mostrou o seu modelo de jogo, mostrou como o Thiago Mendes seria fundamental para aquilo que o Fernando Diniz quer fazer dentro do Cruz Maltino e convenceu completamente o jogador. Em menos de 2 semanas, Thiago Mendes, que não havia sido procurado pelo Vasco, nesse tempo foi procurado pelo Vasco, foi conversada a proposta foi feita e ele assinou um contrato. Algo rápido, que normalmente não acontece no meio do futebol. E chegou. Thiago Mendes hoje, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. Então, animado, expectativa aí. Expectativa não, amanhã Thiago Mendes vai ao CT Moacir Barbosa, vai tirar as fotos, né, ter aquele Media Day, tirando as fotos com a camisa do nosso Vascão, para ser anunciado, né, de forma oficial, daquele jeitão bonito, nas redes sociais do nosso Cruz Maltino. E por que não, né, ser regularizado para sábado, caso não esteja apto ainda fisicamente a entrar em campo, pelo menos ser regularizado para estar ali no banco de reservas, ajudando o elenco, talvez até sendo relacionado, olhando para os playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. Te empolga? Gostou da chegada do Thiago Mendes? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Reforço no Rio, Thiago Mendes é do Vascão. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta... Hoje é terça-feira, né? Então, é claro, conto com você, conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!